Qual será o fim do Egito na Bíblia? O que vai acontecer com o Egito? O antigo Egito na Bíblia é o primeiro império que leva Israel a cativeiro. Mas as profecias sobre o Egito nos mostram que Deus vai abençoar este país. Haverá restauração do Egito no final. O fim do Egito parece difícil de entender, mas olhando as passagens bíblicas, veremos que há profecias poderosas sobre o Egito. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Rasgando o Véu para falar sobre o Egito e suas profecias. Um lugar lindo e milenar, mas que as Escrituras vêm pontuando o Egito com altos e baixos, profecias negativas e profecias positivas sobre o Egito. Alguns têm um olhar assim para o Egito, assim, um lugar mau, um lugar amaldiçoado, mas não é bem assim que a Bíblia explica. Nós vamos ver toda a ligação do Egito com Israel, do Egito com a palavra de Deus. O Egito, ele é o resultado da descendência de Cã, um dos filhos de Noé. E é uma bênção para essa nação também. Então, quando a gente olha para o Egito hoje, a gente esquece do que o Egito significou no passado, a riqueza que o Egito teve. Quando José habita ali, aquele lugar é um dos mais ricos do Oriente Médio. As pessoas vão ao Egito se alimentar. A vida de muitas pessoas se deve ao Egito, porque o Egito teve mantimento para passar o tempo de sequidão e de fome. Mas o Egito também foi, depois disso, o primeiro império que tornou Israel cativo. E só foi libertado ali quando o libertador Moisés tirou todo o povo ali do Egito. Todo Israel foi ao deserto com Moisés e saíram do Egito. Nós vamos então ver um Egito com uma queda depois de perder essa mão de obra, de perder os israelitas. Mas o Egito continua na história. Existe uma profecia lá em Ezequiel que fala, Ezequiel 29, que fala sobre o Egito. Olha a palavra, o que Deus pensa acerca do Egito. Então todos os habitantes do Egito aprenderão que eu sou o Senhor. Você tem sido um bastão frágil para Israel. Quando Israel segurou em você, você quebrou e rasgou a mão e o braço de Israel. Quando se apoiaram em você, você quebrou, permitindo que Israel caísse e ferisse as suas costas. Então, no passado, sempre que um rei de Israel se via em perigo, olhava para o Egito e pedia socorro ao Egito, confiando nos cavalos, no exército do Egito. E aqui o Senhor está falando que quando Israel precisou, o Egito falhou. Não que Deus quisesse que o Egito fosse apoiar. O que Deus queria é que Israel confiasse no Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Esse foi o desejo de Deus. Mas aí Deus tem uma profecia aqui que não é muito boa. É aquela profecia que eu digo que é um pouco negativa. Mas há uma profecia para Israel. Mas há uma profecia aqui para o Egito, que ele fracassou como ajudador de Israel. Mas essa ajuda, mas no final dos dias, o Egito será uma bênção também para Israel. Nós vamos ver aí à frente. E olha a palavra que Deus fala aqui para o Egito. Os egípcios aprenderão que eu sou o Senhor. E isso acontecerá porque o faraó disse: o Nilo é meu e minha criação, e por isso que estou contra você e contra o seu rio. O Egito ficará em ruínas, todos os
virarão um deserto desde Migdol até Assuã. Ninguém viajará por ali, nem homens, nem animais. Ninguém habitará no Egito durante 40 anos. Então transformarei o Egito em uma das terras mais devastadas. Suas cidades ficarão arrasadas por 40 anos, e eu espalharei os egípcios para outras nações. Então, a promessa de Deus para o Egito continua sendo uma palavra pesada, mas porque eles confiavam demais no Nilo. O Nilo era como se fosse um deus, para o Egito. O Egito é tudo o que ele é, graças a uma dádiva chamada Nilo. Porque o Nilo, quando corta o Egito, traz prosperidade, traz água. E quando a gente estuda história, que ali é um lugar fértil por causa do Nilo. Então, o Egito foi grandemente abençoado por ter o rio Nilo passando por ele e não se transformar em um deserto. Mas o Senhor vai pesar a mão sobre o rio Nilo por causa das palavras do seu faraó. Mas aí a gente vai para uma palavra de uma profecia positiva, uma profecia de bênção para o Egito. Deus é um Deus justo, irmão. Às vezes nós não somos justos. Nós não temos uma boa medida. O Egito tem que ficar lá condenado eternamente. Mas o Deus de justiça, ele vai trabalhando entre as nações e entregando a sua palavra. Então, quando a gente volta aqui, a gente vai encontrar em Isaías 19 uma profecia de restauração, de bênção para o Egito. E olha só, naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã. Canaã é o neto de Noé, onde ele vai amaldiçoar. E Deus está falando justamente com esse homem aqui, dessa língua que foi amaldiçoada, que ele vai fazer algo. E jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Esse povo que foi amaldiçoado, nós estamos vendo uma transformação no meio deles, que eles vão passar a ter lealdade pelo Senhor dos Exércitos dentro do Egito. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia haverá um altar ao Senhor no centro do Egito. E em sua fronteira, um monumento ao Senhor. Você sabe que lá no Egito tem vários monumentos. Você sabe que lá no Egito há vários monumentos, adoração a vários deuses. Mas estamos vendo aqui que isso será substituído no futuro. E será altares de adoração ao Senhor. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, Ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Então, o Egito será oprimido. E aqui depois eu vou deixar um vídeo que você vai entender como eles vão ser oprimidos, porque o anticristo, ele vai subjugar o Egito. Então, no card aqui, eu vou deixar, aqui no link, eu vou deixar o link para vocês chegarem nesse vídeo que vai falar como o anticristo vai subjugar o Egito. Então, aqui é uma profecia para os últimos dias. O Egito vai estar subjugado pelos seus opressores e o Senhor vai enviar a eles um defensor que vai libertar todo o Egito. Porque o Egito vai estar voltado, coração adorador para o Senhor. Olha só que palavra linda. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios. Naquele dia eles saberão quem é o Senhor. Não será o Egito que vai procurar o Senhor vai se revelar aos egípcios. Como será isso? Não sabemos, mas sabemos que algo poderoso vai acontecer nesses dias, que os olhos dos egípcios vão se abrir
e eles vão reconhecer o Senhor como o Senhor de suas vidas. E aí diz assim: e a ele prestarão culto com sacrifícios e oferecerão cereais, farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, e eles o ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor, e ele responderá às súplicas e os curará. Deus vai colocar o Egito em uma situação bem complicada, é claro que é sempre o Senhor que permite. Eles terão um tempo assim de grande sofrimento, mas esse próprio Deus vai tirar esses egípcios do sofrimento, se revelando a ele e com promessa de cura para os egípcios. E aí a gente vai notando que Deus vai trazendo restauração para os egípcios. Os egípcios serão restaurados. Quando a gente olha aqui que diz assim: naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Restauração. Naquele dia Israel será medidor entre o Egito e a Síria. Uma bênção na terra. O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito sejam o Egito, meu povo, a Síria, obra das minhas mãos, Israel, minha herança. Deus vai abençoar esse trio que estarão aliados pela mão do Senhor. Nós vamos ver que o Senhor vai trazer restauração sobre essa terra. Então aqui nós percebemos a mão de Deus trazendo restauração sobre o Egito. E Israel será o mediador entre o Egito, a Síria. Isso será sobre as nações. E muitos às vezes não entendem em que momento isso vai acontecer. Mas nós temos um profeta que ele vai dizer justamente quando vai acontecer então essa restauração. Nos últimos dias nós vamos ver uma restauração total do povo sobre a terra. E aqui em Zacarias 14 diz assim: todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano a ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar as festas dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre eles a chuva. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar as festas dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar as festas dos tabernáculos. Aqui nós estamos no milênio. Então, no milênio, os egípcios estarão sobre a terra também. E Deus está contando com a adoração dos egípcios no milênio, quando eles deverão subir para levar ao Senhor o melhor da terra. E Deus fala: se não vier até a família dos egípcios, sofrerão com isso no milênio. Então nós vemos a bênção de restauração de Deus e até o fim, o Egito nesse processo, e Deus se revelando a esse povo. Então o povo do Egito, que hoje nós estamos vendo debaixo de um jugo, debaixo de um conhecimento, de uma filosofia, e nós sabemos que muitos dos egípcios, ou seja, a maioria, eles hoje estão debaixo do pensamento islã, mas aqui a palavra diz que haverá uma mudança de paradigma, uma mudança de filosofia, uma mudança de pensamento, uma mudança de fé, que vai fazer com que
os egípcios olhem para o Senhor dos exércitos e ali vão adorar com sacrifício e com seus corações adoradores. E Deus vai se revelar, enviar um libertador para o Egito. Deus próprio, é Ele que vai se revelar e vai dizer para os egípcios: venha, eu sou o Senhor. Então, nos últimos dias, a palavra é bem clara. O Egito vai passar por um aperto muito grande ainda. O Egito vai ser quase que totalmente destruído. A palavra diz que o Egito, ele vai perder o Nilo, porque o Nilo vai secar. O Nilo vai secar, e se o Nilo secar, o Egito vai se tornar quase que um deserto e vai se tornar um lugar de fome, um lugar de grande seca, de grande opressão, porque sem água não há produção, não há alimento, não há agricultura. E é disso que hoje o Egito vive. O Egito vive da agricultura, o Egito vive do petróleo hoje. E a agricultura é um ponto forte. Então, a agricultura sem água não existe. E sem água, sem a agricultura, nós olhamos uma grande fome sobre o Egito. Mais uma vez, uma grande fome sobre o Egito. Mas a mão do Senhor vai socorrer o Egito, e ele diz que ele que faz a ferida, mas é ele que sara. Então o próprio Deus vai socorrer o Egito e o Egito vai ser abençoado. Deus vai abençoar o Egito. Queridos irmãos, nós temos que então olhar para as palavras que o Senhor vai entregando para nós. O Eterno vai abençoar a terra do Egito, e glória a Deus, porque ali há muitos povos que não conhecem o Senhor, mas nós temos ali também grupos de homens e mulheres que estão ali lutando para manter a sua fé, porque eles já conheceram o Senhor dos Senhores e muitas vezes têm que esconder a sua fé. Orem pelo Egito, orem pelos esses irmãos que nós temos ali. Orem pelos esses irmãos que nós temos ali no Egito, para que o Senhor fortaleça, para que o Senhor dê força, ânimo, que às vezes no momento que eles vão desanimando pela luta, pelo peso, o Senhor os fortaleça, que eles continuem dando bom testemunho do Senhor. Queridos irmãos, espero que vocês compartilhem muito esse vídeo, que vocês deem o joinha, que compartilhem, e que vocês deem uma olhadinha aí no vídeo que eu vou deixar do link que vai abençoar, falando da ação do anticristo lá no Egito. Fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se Deus quiser.